e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas as dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já é um ai, passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda as 4 pontas do altar de ouro, e estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios,
nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruices. Então esse foi o nosso texto. É todo o texto do capítulo 9. Fizemos aí uma releitura, voltando aos aspectos que nós já estudamos, para dar um panorama geral desse texto complexo, que introduz para nós fatos importantes aí para o nosso estudo. Pois bem, bom dia para todos. Nós estamos aqui com muita alegria, iniciando mais um trabalho do Apocalipse. Peço desculpa pelo início com alguns problemas de áudio, mas parece que normalizou e eu peço que o pessoal do chat coloque aí para nós o retorno. Pois bem, na última semana nós trabalhamos então o verso 15, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então nós vamos, na verdade, lembrando aqui a questão vamos dizer assim, dos ciclos, né? 5 meses que nós trabalhamos na última semana. Nós vamos, mas fazendo uma conexão com a terça parte dos homens que você pediu para a gente abordar rápido, porque foram a fim de matarem a terça parte dos homens. O que significa isso? A desativação e reaproveitamento gradativo dos componentes conquistados pela evolução. Temos o arquivo no porão da casa mental, o subconsciente, que não pode ser transformado subitamente. Nossos instintos simplesmente implementados ao longo dos milênios incontáveis, ferramentas a serem acionadas para a conquista de novos padrões. Morte do homem velho para a ressurreição em novas bases. Então, a morte da terça parte dos homens propõe a ressurreição, certo? A transformação dos elementos que nós estamos dinamizando como recursos para nos auxiliar no encaminhamento da vida. Certinho? Você queria falar mais alguma coisa da terça parte? Sim, a terça parte, fazendo aquela conexão com as profecias antigas, que nós temos aí estudos que apontam, o nosso processo até de saneamento planetário, de separação do joio do trigo anunciado por Jesus, que é um tema oportuno, embora nosso objetivo não seja dar ênfase nesses aspectos mais contundentes, vamos dizer assim, criando aquele clima de terrorismo, mas é um tema eminentemente da codificação, abordado por Allan Kardec, o da separação do joio do trigo, que é aquele movimento de seleção natural dos espíritos que estamos reencarnados no orbe, nessa transição de mundo de expiações e provas, Ju, para os mundos de regeneração. Aborda aquela citação que você fez da codificação sobre o exílio. Certo. Então nós vamos encontrar no capítulo, por exemplo, uma citação importante no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Herculano Pires, que é o capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, em que Allan Kardec traz o seu comentário no item 5, falando exatamente dos desafios da sociedade, os desafios em implantar na Terra um plano da regeneração, pela supressão dos componentes que geram expiação e provas, as desigualdades sociais, por exemplo, tratando desse aspecto, que é um tema importante, Allan Kardec vai dizer que quando a lei de amor
e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão dos maus. Então nós vamos aqui entendendo que esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi preparado com muito cuidado por Allan Kardec, tendo sido assessorado pessoalmente pelo Espírito de Verdade, alerta-nos aqui para essa nossa... Nós estamos estudando Apocalipse, não é para nós trazermos para as mentalidades um plano de terror, de medo, fazendo aquele terrorismo escatológico que agrada a muita gente. Não. O nosso objetivo, estudando o Apocalipse, que trata da aferição dos valores amealhados ao longo do tempo pelo espírito que vem evoluindo na Terra, o objetivo é que nós implementemos o amor nos nossos corações, para que o amor, em sendo implementado, ele se irradie naturalmente, e esse amor em irradiação natural dos nossos corações, evidentemente, que vai propor novas coisas, vai edificar novas coisas. E nós vamos então, no plano interior, selecionando e como que expulsando intimamente pela renovação moral as paixões, as más tendências, as más inclinações, pela adoção do amor e da bondade, ao mesmo tempo em que isso vai se refletindo na sociedade como novos hábitos, novos exemplos, novas ações e operando a transformação das instituições, como aquela necessidade tratada pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 914, que a educação dos caracteres vai combatendo o egoísmo, e depois desse combate do egoísmo no coração, torna-se necessário reformar as instituições que na Terra mantêm e incentivam o egoísmo e o orgulho, que são a fonte de todas as complicações que vemos na humanidade. Fonte das filosofias complexas, dos sistemas políticos e econômicos complexos, que impõem desafios e dificuldades para muitos corações em provas e expiações. Então esse movimento de expulsão dos maus, ele vai se dando de forma natural, gradativa, conforme apontado por Allan Kardec na Gênesis, no último capítulo, que é a 4ª edição, pela transmigração progressiva e alteração gradual dos espíritos encarnados na Terra. Não haverá nenhum movimento extraordinário de fora para dentro que vai aniquilar de súbito toda uma geração, como querem muita gente. Nós vemos aí de vez em quando na mídia alguns apontamentos. É uma supressão natural pela reencarnação, embora evidentemente nós vamos vendo que aqui e ali vão desencarnando um número mais expressivo de populações em função de acidentes naturais, de cataclismos naturais. Então, por esse movimento natural de desencarnações, aqueles que não estão mais aptos para a escola terrena vão sendo retirados e espíritos melhorados vão reencarnando. Vamos lembrar de Allan Kardec. Para que na Terra o bem prevaleça, preciso que só habitem bons espíritos. Então, nosso objetivo ao estudar Apocalipse é nos transformarmos em bons espíritos. Bom, gente, agora eu acho que eu consigo. Tudo ok, gente? Pois bem, bom dia de novo.
Júlio, esse assunto para nós é desafiador. E quando você falou sobre o que a gente anda vendo pela mídia, é natural que haja alguns movimentos que favoreçam alguns discursos mais impactantes, que dá ibope. Se eu chegar e falar assim, vamos fazer uma palestra sobre o final dos tempos, lota. Vai haver materialização de espíritos no grupo Sheila. Olha, não vai dar fila que vai parar lá no Perrela, lá embaixo na Avenida do Contorno. 5 quarteirão de fila. Não, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Vazinho. E aí vai. Pois bem, porque nós temos uma tendência a percorrer, não, tudo bem, a percorrer um horizonte complexo. Gino, estou sem áudio? Nós temos uma tendência a percorrer horizontes complexos, que tem a ver com a mística, que tem a ver com essa condição nossa de transferir para esferas espirituais o que a gente desconhece. Antes a gente falava que era mistério, hoje é o sobrenatural. E como existe o fenômeno da tecnologia e das informações, por exemplo, vamos dizer assim, de ficção científica, hoje a gente traz até ufologia misturando com o espiritismo. Herculano Pires tem um texto que eu trabalhei aqui quinta-feira no estudo O Rei e Mulher, em que nós citamos a hora do testemunho, quando Herculano diz assim, que o espiritismo não se coaduna, o espiritismo não pactua com misticismos e fantasias. E isso doa quem doer. Nós temos que trabalhar com a base, porque fora isso é viajação. É viajação. O Chico Xavier agora virou ufólogo. Ele visita naves. Meu Deus, que coisas estranhas. Pois bem, então o que nos... E com relação à questão da emigração e imigração de espíritos, Kardec trabalha essa questão no livro, no livro A Gênese, por exemplo, de uma forma muito natural. Há um processo de renovação da sociedade. E nós temos elementos hoje para firmar esse conceito na prática, quando a gente se depara com a geração que está reencarnando. Espíritos com uma desenvoltura intelectual, assim, uma facilidade de assimilação, de captar uma ideia rápida, que precisa de ser considerada. Valores morais nem sempre são trabalhados em família e desponta uma criança que está ensinando para os demais sobre a importância de ser justo, ético, cultuar o belo e etc. Então nós nos preocupamos muito com os acontecimentos de fora, e é natural porque estamos dentro de um contexto. Então se você for olhar o cenário político do Brasil, dá medo. Se você olhar os 3 poderes do Brasil, eu olho para a Cláudia, eu lembro dos 3 poderes. Os 3 poderes do Brasil dá medo, dá vontade de sair correndo, porque eles todos estão fraturados. Eles estão todos quebrados. Boa expressão, fraturados. Né? Estão fraturados. E fratura é quando... E tem fratura exposta. E hoje em dia a fratura é exposta, porque a informação facilita. Aí a gente fica assim, para onde que vai o Brasil? Para onde que Jesus define que é o mesmo objetivo que vai a Argentina, os Estados Unidos, o Camboja, o Paquistão. Não existe diferença. Cada um com o seu povo, com a sua característica, mas objetivando todos a evolução. Questão 1009 do Livro dos Espíritos, que eu cito e estudo quase todo dia essa questão. O objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. Então é o objetivo da humanidade, não é o objetivo de A ou B. É da humanidade como um todo. Pois bem, gravitar em torno da unidade divina, que é a perfeição. Para isso, 3 coisas. Lembram? Justiça, amor e ciência. 3 coisas são opostas. Né? A ignorância, o ódio e a injustiça.
Por que o Paulo fala de uma forma positiva e depois ele vem com os impedimentos? Didático. É à toa? Não, isso é uma frase que tem que ser estudada com calma. Então, quando nós entramos agora no versículo 16, que vai falar do número dos exércitos, e agora eu vou objetivar a fala, para que a gente possa, vamos dizer assim, ampliar mais ainda o conceito dessa terça parte dos homens, que há um objetivo de matarem. E a terça parte dos homens são os três, a terceira parte da nossa intimidade, que já está dinamizando, trabalhando de uma forma consciente. Certo? É isso mesmo? Pois bem, então eu vou trazer o resumo que o Júlio trouxe, fomentou do Honório. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Então vamos lá, um comentário. À medida em que eu leio, terminar, você passa. A soma dos recursos, que é o número dos exércitos, para a operação na luta empreendida no bom combate. Então olha que interessante. Soma dos recursos para a operação na luta empreendida no bom combate. Então é bom combate. Então você tem que buscar na sua intimidade recursos para o bom combate. Bom combate nos lembra Paulo de Tarso. Paulo traduz bastante a questão da conversão, a luta interior para um mundo novo, para um homem novo, certo? Que todos nós estamos aqui com esse desafio. Aí o Honório ainda diz, se já existe uma noção de identificação de padrões novos, o nosso desafio não é mais o de assimilar informações, mas vivenciar no plano formativo. Vamos destrinchar um pouquinho, Vânia. Olha que interessante. Então nós já estamos conscientes. Qual que é o desafio? Ficar decorando o livro? Pegar o livro dos Espíritos, ficar assim, não, é isso. Ficar correndo atrás dos outros, opinião de fulano, de Beltrano? Não é esse o desafio. O desafio é pôr em prática. Olha o que o Honório... Porque colocando em prática é que você vai formar. Formar. A informação a gente já tem. Não é assim? Lá no Grupo Sheila, para você participar das atividades, você não passa por aqueles módulos de entendimento básico do Espiritismo. É uma exigência da casa. E está correto. Não é? Eu tive a honra de participar, inclusive elaborando alguns programas. Então tem que participar, tem que estudar. Agora o indivíduo, geralmente, não, ele chega no centro espírita, ele já quer logo a atividade. Se você falar, vamos estudar, não tem tempo. Você lê em casa? Não dá. Eu tenho que cuidar do filho, o meu patrão, eu não sei, você nunca tem tempo. Espera aí, mas você tem tempo para... O que você faz do seu dia a dia? Aí você faz um apanhado. Aí você tem tempo para descansar, você tem tempo para o futebol, você tem tempo para ir para a festa, você tem tempo para não fazer nada. Quer dizer, qual que é o desafio nosso nos tempos atuais, diante de tanta informação? Põe em prática. O médico disse assim, olha, é necessário um regime alimentar, uma dieta. Beleza, na próxima encarnação. Ou então faz uma semana. Faz uma semana a dieta. Aí, o que acontece? 15 dias depois, joga tudo pro alto. Aí vai ser cobrado pelos inimigos que foram expulsos. E como fala no Evangelho, é expulso e volta com legião para cobrar. Aí o peso triplica. Porque parou de se esforçar. Então o Honório está tratando a ideia de vivenciar no plano formativo, é exatamente para a gente formar novos caracteres. A formação é permanente. Para não cansá-los, mas para pesquisa. Livro dos Espíritos, questão 685, quando Kardec fala da educação. Olha que legal. O que é educação? Kardec fala, é a arte de formar, olha o formativo ali, formar caracteres.
Como é que você forma caracteres? Aí o Kardec continua, mudando hábitos. Então a ideia é mudar hábito. Nós estamos aqui no Apocalipse, numa luta todo sábado. Nós estamos mudando hábitos. Antes você não vinha para o Apocalipse, você ia fazer outras coisas. Então, vir para o estudo do Apocalipse, formando este hábito, ele vai trazer repercussões para você, geralmente a longo prazo. Porque tem uma outra questão de que nós temos ansiedades, de querer respostas rápidas. Não é assim. Não é dessa maneira. Certo? Tudo é com o tempo. A experiência que você vive hoje, o glamour, a alegria, o entusiasmo, ou o contrário, a tristeza, a escassez, as dificuldades, vão trazer repercussão lá na frente. Então, não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereçam à humanidade inteira. Emmanuel, na lição intitulada Teu Livro, no livro Mãos Unidas. Eu citei só um trecho. Pois bem, então o número do exército, ficou claro essa questão? O nosso desafio não é o mais de assimilar informações, mas vivenciar no plano formativo. Vamos lá, minha... Aqui, ó. Aí, Vaninha. Por isso, continuar no texto, a emergir. A emersão de sofrimentos, de dores e tristezas, por já estarmos às voltas com os padrões que já marcam a nossa percepção. O que essa frase propõe para nós? Todas as dificuldades que estão surgindo, na verdade, isso acontece em função da percepção que você desenvolveu e agora está posta à prova. Essa dor, por que não te visitou ontem? Porque agora você tem a percepção para lidar com ela. A percepção tem a ver com um certo entendimento. Não é? Então o médium vira para a gente e fala assim, ô Carlos Alberto, eu sofria tanto, mas agora eu já administro legal. As ideias, as emoções que me visitavam. Hoje eu já sei por que eu tenho melancolia. Hoje eu já sei que tem hora que eu tenho vontade de sair, de falar igual o Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer. Hoje eu já entendo. O que o médium está te dizendo? Que ele parou de ter sofrimento? Não. Que hoje ele já administra pelo fato que é possível lidar, é possível compreender. Principalmente porque temos uma tendência a aumentar os problemas. Mas você não explicou mediunicamente. Então tá, então vamos lá. Então existem tristezas, existem melancolias, existem questões que não são nossas, no seu sentido da causa. Porque se você está sentindo a tristeza, ela é sua. Mas o que está causando? O que está motivando a angústia? A euforia ou o desalento? Não tem uma razão específica. Então, nós precisamos de avaliar as causas externas. O que está em torno está impactando. E este impacto é que faz você ter estes sentimentos. E retornando, então, o que está de fora pode ser também influências espirituais. Nós podemos estar em sintonia com entidades que estão vibrando com tristeza, com angústia, com revolta. E isso gera, além de tudo, falta de paciência, alteração de humor no médium, no sensitivo. Certinho? Aí o que o conhecimento favorece? Não só a administração desses recursos. Eu vou tirar da tomada. Não, isso não é meu. Como afirmam na brincadeira, né, as pessoas, isso não me pertence. Né? Vou tomar um banho espiritual para sair dessa frequência. Certinho. Mas no caso do médium espírita, o trabalho é mais complexo, porque além de identificar que não é dele, ele vai desconectar da influência através do trabalho.
terapêutico com os espíritos que estão em sofrimento. Então nós temos atividades mediúnicas, né, onde os espíritos se comunicam para receber um chamado choque anímico, energético, né, acalentador, acolhedor, consolador. Mas o espírito também vai receber uma carga de amor favorecida pelo evangelho, pelo convívio com os espíritos bondosos. Aí isso tudo vai favorecendo para que o espírito também compreenda que aquela dor não justifica, porque o passado ficou. Ele vai ficar remoendo até quando? Até quando ele vai ficar naquela situação de ficar cobrando do outro, que o outro fez, instigando ódio, dúvida, medo, sugando energia, criando problemas em torno? Tem espíritos que identificam isso. Eles não conseguem atingir o indivíduo diretamente, mas trabalham em torno dele, com aqueles que estão frágeis, filhos, pais, cônjuges, amigos, companheiro da atividade mediúnica, crítico da internet. Tem hora que eu estou assim, num momento ótimo, aí vem uma paulada lá da internet. Aí a gente fala assim, mas peraí, por quê? Por quê? Não tem motivo. Se não tem motivo, o motivo é outro. É nos desautorizar. É criar problemas, dúvida, medo, trazer situações que você não precisa de viver. Então todos nós estamos dentro desse contexto. Por isso a imersão de sofrimentos e dores e tristezas surge no nosso caminho. Ou seja, na hora certa, porque nós estamos em condição de enfrentar. Vaninha. Bom, então, continuando, e o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Dos cavaleiros. Então é o exército de cavaleiros, não era um exército de damas, não era um exército de reis, não era um exército de pessoas operárias, não, era um exército de cavaleiros. Os cavaleiros já nos remete a uma interpretação aqui do miudinho, não é? Vânia, comenta para nós esses cavaleiros. Você quer que eu comento? Leia o resumo dos cavaleiros e comenta para mim. Dos cavaleiros. São os portadores das informações, os mensageiros. Bom, aqui já fala, né, que são os transmissores, né, de mensagens, né, de informações, de esclarecimentos. Eu não tenho muito o que dizer sobre isso não, Beto. Regina, passa para a Regina, você vai ter que dar a volta aqui. Fala para nós, Regina, sobre esses. Traz mais. Ela começou a conversa. Bom, pelo que eu entendo, se eu sou um cavaleiro, eu tenho controle sobre o cavalo, não é? Então, isso remete a eu tenho controle sobre a situação. Não que eu estou de posse da verdade ou que eu saiba tudo que tem que ser feito, mas sou eu que estou no controle. Eu entendi assim. Legal. Porque a gente pode ter aquela tendência de falar que o mensageiro é aquele que vem trazer a mensagem. Então a nossa tendência sempre é transferir, né? O mensageiro vai nos trazer a notícia. Mas ela abordou um aspecto interessante. Então as duas ficaram casadinhas ali e merece celebração. A Vânia falou sobre os mensageiros são portadores de informações. E a Regina já trabalhou a ideia que nós também somos mensageiros. Ou seja, ela pôs em prática o que o Honório dizia bem. Os espíritas ficam discutindo quem que é o espírito de verdade. Que a gente sabe que é Jesus, né? Aí outros falam assim, não, mas é a equipe, é aquela pleiade de espíritos. Todas as duas abordagens estão corretas. Mas o Honório falava assim, enquanto a gente fica discutindo isso aqui, sabe qual que é o grande lance? É parar de discutir e se tornar espírito de verdade. O Honório falava isso. A gente falou assim, o Honório ficou doido. Como que nós vamos nos tornar espírito de verdade? É muito simples, é fazer parte da equipe. Como é que tu vai fazer parte da equipe? Vai dar passe, vai trabalhar na evangelização, vai para o hospital,
valoriza a sua tarefa em casa, você está participando do Espírito de Verdade. Qual que é a missão do Espírito de Verdade? Não é oferecer uma alavanca que vai mudar o mundo? Então, ao invés de ficarmos na expectativa debaixo da árvore, que era uma outra alusão que o Honório fazia, né? Porque tem aquela fala que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil. Aí a gente fica todo eufórico. O Espiritismo veio para o Brasil. E a casa de Ismael. E aí a gente cria todo um sistema que é muito legal para favorecer as fantasias, o misticismo e tudo mais. E aí a gente fica. E essa árvore, na verdade, qual que é o objetivo da árvore? É oferecer fruta e sombra, não é? Para o viajante. Aí a gente fica debaixo da árvore. A árvore está dando sombra. E a gente fica só ali, quietinho, debaixo da sombra. O Honório fala assim, paremos de ficar dependentes da sombra e vamos entrar para dentro da árvore pela seiva que o trabalho vai oferecer e você passará a dar sombra. Olha que legal. É uma imagem muito sugestiva. Faça sombra. Ofereça carinho, consolo, trabalhe pelo semelhante, que você estará sintonizada com o Espírito de Verdade. Mas, sem perder o foco com os cavaleiros, nós temos esses cavaleiros do alto, que estão, sem sombra de dúvida, oferecendo o que a humanidade precisa. Esse é um ponto que é definido assim como um consolo para nós. Que ai de nós se não fossem os espíritos superiores que nos ajudam. Vocês estão de acordo? Ai de nós. A gente só bate nessa tecla para não fomentar a dependência futebol clube. Porque a nossa tendência é sentar e ficar... não, vamos trabalhar. Você pode fazer também. Você vai fazer do seu jeito. E você tem que valorizar isso. Cada um faz com o seu jeito especial, que é muito bom. Mas você tem que aprender a se valorizar e se esforçar para cada vez fazer melhor. É uma questão de competência, é uma questão de excelência. A gente tem que lutar pela excelência. Você faz arroz, amanhã você vai fazer um arroz melhor. Você borda, amanhã o bordado vai ficar mais bonitinho ainda. Você conversa com os espíritos, dá passe, faz estudo, luta para que seja cada vez melhor. Não para atender vaidades. Eu bordo, o meu arroz. Não, isso é vaidade. Mas é no sentido de produzir e ver os resultados. Eu falei num estudo no Sheila ontem e repito aqui uma frase que eu escutei de um médico que eu achei extraordinária. Eu escutei isso ontem de manhã. Ele estava me atendendo lá e ele virou para mim e falou assim, pois é, o mundo está aí numa brigaiada danada e tal. É um tal de esquerda, direita, posição e oposição. As pessoas não percebem que o mundo mudou. Aí eu fui prestar atenção na filosofia dele. O mundo mudou. Nós temos que parar com essa história de direita e esquerda e todo mundo focar numa palavra chamada eficiência. Eu falei assim, meu Deus, esse homem derrubou todos os muros. E ele está correto. O momento agora é de eficiência, é de qualidade, independente de cor, de raça, de credo, quem faz. De crença independe. O que importa é o resultado do trabalho. Porque aí... nosso caso aqui é o mundo melhor, né? É o mundo melhor, o resultado. É a perfeição. Não é gravitar em torno da unidade divina. A unidade divina é perfeição, excelência. O resto a gente está discutindo sexo dos anjos, dos cavaleiros que eram 200 milhões, Júlio. Agora o ritmo ficou bom, porque nós estamos na cavalgada. Eram 200 milhões. Aí o Honório disse assim, número 2, definindo o plano experimental. Não vou continuar a leitura, porque o resto da frase vai complicar. Então, o número 2, definindo o plano experimental. Quer ver que é fácil entender? Número 2, experimento. Raciocinemos o seguinte. Primeiro nós temos a informação. Depois a formação. Você recebe um conteúdo e depois você vai formar o caractere em torno daquele conteúdo. Não é verdade? Jesus não mandou Moisés? Os 10 mandamentos? Os profetas? Jesus é o número 2.
nessa dinâmica aqui, tá bom? Porque é lógico que ele é o número 1. Se eu for falar de ordem de grandeza, ele é o primeiro, ele é o modelo e guia. Mas eu estou dizendo assim, no plano operacional. No plano operacional, Moisés é 1. E o Jesus é 2. E o Espiritismo é o 3. Olha que legal. Não é a primeira, segunda e terceira revelação? Então qual que é a ideia do Moisés? Ou a ideia da proposta mosaica? É trazer iluminação para o nosso entendimento quanto à ordem e à justiça. Ordem, justiça e ordem se confundem. Vocês entenderam, né? Vamos lembrar? Ama a Deus. São 10 propostas. Moisés propõe as 10, sendo que 3 são positivas e 7 são impeditivas. Vamos lembrar rápido? Começa positivo. Ame a Deus. Pró-ação. Ame a Deus sobre todas as coisas. Certo? Mas ele coloca 7 impeditivas. Não matar, não furtar, não cobiçar. Lembra? Então são 7. As outras 2 positivas. Ame, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Positivo. E a terceira, guardai o sábado. Honrar o vosso pai e a vossa mãe, número 2. É o número 2. Guardai o sábado dentro do... Você precisa de 10% de fomentação, de inspiração. O resto é transpiração. Existe uma diferença. Inspiração e transpiração. Olha o número 2 aqui. Então, guardar o sábado por religioso, sábado eu não faço nada, eu só vou orar. Eu vou ao templo, eu não me alimento, eu vou me abster, e etc, etc. Então é o sábado. É um movimento externo. Eu vou à missa, vou receber a hóstia, vou comungar, não é isso? Vou confessar. Domingo é o dia do culto. Eu vou orar pela humanidade, pro templário, né? E etc, etc. Para nós espíritas, como que se guarda o sábado? Quem quer arriscar? A Vânia já se furtou. Quem quer arriscar como é que é guardar o sábado? Buscando a trilogia de Paulo que você citou, é a ciência da aplicação, é o resultado. O sábado é o resultado, é a conquista, é o coroamento do esforço. Então, o resultado do domar as inclinações más é a conquista da virtude, que oferece o descanso. Sai da luta. Quando nós estamos lutando para domar com esses recursos aqui, 200 milhões de cavaleiros para domar, que são os recursos... O Honório, eu colhi agora do Honório um outro pensamento lá, que é esse aqui, 200 milhões. Amplos talentos e recursos como padrões aptos, potencializados e já disponibilizados para um processo de operação novo. Então, os recursos que nós temos na intimidade, amealhados pela razão, que são as filosofias, os pensamentos, e os recursos já transformados em sentimentos que vão operar. Então, guardar o sábado é guardar o descanso. Lembrando que o sábado é o 7º dia da semana judaica. Para nós é domingo. Então, seria guardar o domingo. Então, domingo é a completude da semana. Lembram que a gente batalha aqui a ideia, né? Estuda a ideia de que nós estamos numa semana que é chamada semana adâmica, né? Questão 51 do Livro dos Espíritos. Quando surgiu Adão? 4.000 anos. 4.000 anos. Depois de Jesus são 2, não é? Então 2.000 anos e nós estamos no 3º milênio. Então o 3º milênio é, na verdade, o último milênio de uma semana. Isso é simbólico. Então olha para você ver que legal. Nós estamos no último dia.
E o último dia está propondo que a gente percorra para chegar no descanso. O descanso é a completude. Por isso é que o último dia se caracteriza por testemunhos. A confirmação de todo um processo que foi iniciado lá atrás. Ficou claro? Então, Jesus, quando vai para o templo no sábado para curar, ele criou um problema político, doutrinário entre os judeus. Porque ninguém pode curar no sábado. Ninguém pode curar. Ninguém pode trabalhar no sábado. Aí ele falou a célebre frase, né? O sábado foi feito para o homem, né? O sábado é o dia do Senhor. Qual que é a dinâmica desse processo? Ele usa uma parábola. Vou contar uma parábola. Se no sábado um pastor tem ovelhas, uma dessas ovelhas se desgarra. Por ser sábado, o pastor vai deixar de correr atrás da ovelha? Olha que símbolo que Jesus usa. A dizer o seguinte: no sábado vai haver oportunidade de operar. E essa ovelha que se desgarrou, nós podemos trazer uma outra imagem aqui agora, com a ajuda dos espíritos. Não tinha nem pensado. Por que a ovelha vai se desgarrar no sábado? E as outras não? Significa que as outras estão sob a regência do pastor. Está tudo bonitinho ali no redil. Mas uma ovelha foi rebelde. Uma ovelha escapou. E a ovelha escapa em busca do quê? Por que uma ovelha vai se desconectar do grupo? Em busca do alimento. Então, escuta só que legal. Vamos construir. As ovelhas que estão reunidas ali, elas estão alimentadas. Elas estão no pasto ali, está tranquila, dominada pelo pastor. Aquela que fugiu em busca de alimento significa que ela não está satisfeita com aquele alimento que ela recebe do pastor. Quem é o pastor? Jesus, não é verdade? Capítulo 10 do Evangelho de João, eu sou o pastor das ovelhas. Então está caracterizando aqui que no sábado, no momento do testemunho, o grupo maior está bem, porque cumpriu. Desculpa, porque entrou um amigo espiritual no ambiente e me tirou a atenção. Cumpriu a tarefa. E já está se preparando para o dia seguinte, que vai abrir uma outra semana. Porque o processo não acabou ali, não. Esta ovelha aqui, ó, chutou o balde, não suportou a pressão, não deu conta, a carne é fraca, o homem velho está te chamando para brincar lá fora do... Ela, ó, rebeldia, indiferença. Aí o que acontece nesse processo? Jesus está dizendo que enquanto os homens não estão presos nas convenções, o trabalho continua. E o pastor vai sair em busca da ovelha que se desgarrou. E aí ele traz uma outra parábola. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Todas serão reunidas um dia sob a regência de um só pastor. Isso é extraordinário, porque tem a ver exatamente com esse processo que o Júlio elencou aqui, da chamada imigração de espíritos. Imigração de espíritos. Porque a gente tem uma tendência, tem hora até nas brincadeiras, eu vejo, até por aqui, ó, as brincadeiras. Se não ficar esperto, vai pro chupão. Vai para o mundo inferior. Aí e sempre é o outro, né? Porque se você for perguntar, todo mundo quer ir para Sírios. Porque se convencionou que Sírios é um mundo superior, né? E que lá é a morada dos eleitos. Então Olimpos está em Sírios, não é? Eu não estou discutindo o que o Emmanuel fala da constelação de Sírios, não, tá bom? Eu estou trabalhando a ideia infantil, a interpretação muito rasteira que a gente implementa. Agora, quando o indivíduo comete um adultério,
Aí a gente sai jogando pedra, né? Quando o indivíduo é descoberto lá na mídia porque levou milhões do poder público, do povo, olha, esse aí vai reencarnar naquele mundo primitivo. Gente, esse assunto, eu confesso para vocês, a minha paciência é muito pequenininha, porque dá um atestado de incompreensão total do que está escrito na obra fundamental. Existe um texto que eu tenho uma dúvida sobre ele, mas ele, por causa da obra onde ele foi publicado, que é o livro Obras Póstumas, que é um livro questionável, porque ele foi publicado pela Sociedade Espírita de Paris, que adulterou a doutrina espírita. Então tem textos ali que a gente tem dúvida se ele é realmente de Kardec. Tá? Mas há um texto intitulado Regeneração, que ele é um texto que Allan Kardec ajustou para publicar no livro A Gênese, que ele está na Revista Espírita. Mas esse texto tem um tópico que me toca profundamente. É quando ele é desenvolvida a ideia de que o processo da imigração dos espíritos se dá debaixo da misericórdia, da bondade divina. Então ali tem um colorido de bondade, e não de supressão, e não de Deus vingativo. Entendam isso. Porque a gente tem que tomar cuidado. Os espíritos foram expulsos de capela para vir para a Terra. É uma frase que ela não soa como uma nota de evolução e de bondade de Deus. Olha como fica diferente. O que não muda o processo. O que não muda. Os espíritos não conseguiram permanecer. Ovelhas que foram em busca de outra alimentação. Agora, a ovelha que sai ali do redil, porque ele quer ainda se alimentar do passado, está fazendo isso com as melhores das intenções, mesmo que envolvida pela ilusão. Está buscando a felicidade. Então, existe a felicidade na Terra, a felicidade espiritual. Todos estão em busca do bem-estar de alguma sorte. E Deus não é vingativo, ele não é punitivo. Somos nós, espíritas, que criamos o magnetismo, a ambiência e o sofrimento. Porque os espíritos afirmam, isso está no livro Céu e Inferno, aliás, Allan Kardec, que o mal, por si só, ele já oferece o remédio. Isso é extraordinário. O mal já oferece o remédio para solucionar. Porque é da lei. Nós temos um instinto de progresso. Nós temos um instinto de conservação. Ninguém tira isso de você. Eu brinquei, para terminar. Eu estava indo para o Grupo Sheila, eu fui mais cedo. Aí estava escutando a rádio de Itatiaia e de repente o indivíduo entrevistou lá um companheiro que acabou de cometer um crime. Acabou de cometer um crime. Aí o repórter, eles fazem provocando, né? Você fez isso? Não, senhor, eu não fiz isso não. Oh, mas se você foi pego em flagrante. Não fui eu não. Se quiser, vocês olham a câmera. Mas a câmera vai confirmar que você cometeu o crime. Então é a câmera, não sou eu que estou dizendo. Aí fica aquele discurso que não tem fim, né? Que não tem fundamento, que não tem sentido. Aí, por fim, o repórter perguntou, falou assim, e se você for preso, você sendo preso, você saindo da prisão, você tem coragem de cometer o mesmo ato? Ele falou assim, Deus sabe, está na mão de Deus. Quer dizer, o final do discurso dele está confirmando que ele cometeu o crime, e sobre o futuro está na mão de Deus, se ele vai ou não vai cometer o crime. Imagina o que está passando na cabeça do sujeito. Isso é uma loucura. Ou então é uma total infantilidade. Ou é loucura ou é infantilidade. Consegue mensurar e não está disposto a isso, porque não tem maturidade. Não tem inteligência para compreender.
É a mesma coisa você virar. A gente que é pai, lida com filho, com neto e etc. Você diz, meu filho, é legal você se alimentar disso. Ah, mas eu não gosto. Já escutaram isso? Eu não gosto. Mas isso vai fazer bem, vai ser bom para a sua saúde. Ah, mas eu não estou disposto, não, eu quero é isso aqui. Quer dizer, falta-lhe inteligência, experiência, compreensão do que está sendo dito. E você não consegue impor isso de fora para dentro. É necessário que o indivíduo percorra os caminhos da vida para que a vida, o mal, ofereça o próprio recurso para que amanhã ele fale assim, não, eu vou me alimentar da salada. Beto, você falando aí que essa questão de ser expulso de capela, toda essa linguagem, né, ela nos transporta para Adão e Eva expulso do paraíso, aí você coloca uma nova fala, expulso de capela, quando na verdade você trouxe aí uma outra percepção, não é o ser expulso, é a pior sensação que eu acho que um ser pode ter é de inadequação. Então, você não se adequa a um determinado contexto, você sai em busca de outros alimentos e essa vontade sua é respeitada até que você venha, no seu tempo, se adequar. É tudo realmente um processo interno de construção individual. E, como você diz, é fantástico essa nova compreensão, né, que traz um novo cenário para a gente de necessidade de adequação. Aí você vem e você se adequa e constrói uma outra realidade adequada a você, até você caminhar junto com ela, né? Então, essa nova percepção é muito bacana. E aí, já que você, mineiro, não perde trem, nem viagem, né? Não chega atrasado. Chega, Júlio? Pois bem. Brincadeiras. Você usou a palavra adequação. O indivíduo não se adequa a um processo de progresso. Está tudo caminhando para melhorar. E ele, ovelha, renitente. Naturalmente, ele está fazendo uma escolha e ele está se desajustando, ele está se desarmonizando num contexto que está em busca da harmonia. Não é gravitar em torno da unidade divina? Para isso é necessário. Tudo isso é para a gente posicionar e criar uma órbita, gravitar. Uma órbita. E a órbita ela precisa de ser calculada, tenha velocidade, força, tudo isso, bem ajustadinho. Então, a gente está falando de harmonia com a natureza. Está correto? Pois bem. Aí, no mal se encontra o remédio. O indivíduo se desagrega, ou se desprega, se descola, e, naturalmente, ele vai se vincular a um ambiente parecido com as suas aspirações. Magneticamente, ele é atraído. Ele é atraído. Então, cuidado quando alguém fala assim, vai pôr na nave e ir embora. Cuidado. Cuidado. Porque isso são forças de expressão, que podem até ser encontradas em livros. Um exemplo, os espíritos estão sendo transportados lá no aeróbus. É uma outra história, tá bom? Nós temos que pensar em campo magnético. Hoje, a física nos auxilia a entender o que pode acontecer. Não significa que a física aqui é igual a de lá, porque aí também vai uma distância quilométrica. Mas nós estamos aqui no Apocalipse, reunidos, criando um campo. Esse campo nos atrai, ele passa a nos atrair. Então não precisa nem como a turma brinca, o Zé Grosso ir lá na sua casa de manhã, acorda, acorda, tem estudo do Apocalipse. Por mais que possa acontecer, tá bom? Mas não precisa. O seu campo, a sua performance já se vincula. Então, quando, um exemplo, eu disparo para vocês o evento e para outros que vão assistir em casa, ali está sendo apertado um botão que esse campo magnético que envolve essa casa, esse trabalho e os espíritos está sendo dinamizado. Quem sintoniza por afinidade
automaticamente se vincula. Não necessariamente vindo fisicamente, porque nós somos uma parcela ínfima de um grupo enorme que acompanha esse trabalho na internet, certo? E dizem que nós já fazemos parte da família, né, Flávio? O Flávio está em casa. A esposa dele já acorda escutando o Caso Aberto. Eu fui lá, você lembra, né? Eu fui lá em Diamantina, eu disse, Caso Aberto, todo sábado de manhã a sua voz. Eu falei assim, nossa, que tortura. Pois bem, isso é brincadeira dos amigos, né, fraterna. Você cria o vínculo, então você está arriscado a desencarnar lá no mundo espiritual, uma hora, eu falei assim, estuda Apocalipse. Fup! Um fulco atraiu. Ou você é que conectou. Então você tem dois movimentos. O número 2 dos 200 milhões, ele vai e volta. É fluxo e refluxo. Então o indivíduo desloca-se de um painel, de um campo de convivência, de um orbe, de um planeta, já que estamos falando do cosmos. Naturalmente ele vai ser atraído por aquele bolsão magnético que é fomentado por mentes que querem aquela alimentação. Só que o que vai acontecer? Olha que legal essa história. E o Emmanuel narra de uma forma muito legal no livro A Caminho da Luz, que é um livro de uma linguagem figurada, que as pessoas discutem aquele livro levando o pé da letra. Puxa vida, um dos primeiros livros psicografados pelo Chico é um livro muito pobre na literatura, falando, mas ele é metafórico. Aí o espírito, os capelinos, chegam aqui no orbe. Chegou aqui, o que vai acontecer? Eles vão ter que passar por um processo de adequação a um novo habitat. Naturalmente, haverá um problema. Porque houve uma ruptura. Querendo ou não, houve ruptura. Ruptura em que sentido? O ideal não conseguiu acompanhar, certo? Porque a turma está progredindo, está se harmonizando, e eu quero, como ovelha, me alimentar do passado. Então eu vou me conectar com o mundo inferior. Combinado aí? Combinamos bem? Aonde que tem ruptura? Aí é que vai chegar em Jesus. A ruptura é dos sentimentos, é dos vínculos. Então, você será levado para um ambiente inóspito, aonde não terás junto de ti corações que você ama, que te alimentam de alguma sorte esse convívio. Então, o espírito que se deslocou, que se adequou por sintonia dos ideais a um outro ambiente, nesse ambiente ele vai enfrentar carências emocionais. Era como os negros que eram arrancados, extirpados da África e chegavam aqui, por exemplo, no Brasil, e desenvolviam os cânticos que falavam de saudade do mundo de onde eles vieram. Ou no dizer do próprio Emmanuel, né, é quando o indivíduo, os egípcios olhavam para as estrelas e sentiam saudade. Saudade do habitat, mas principalmente saudade dos corações amados. Alcione, no primeiro capítulo do livro Renúncia, conta para nós essa história. Ela veio de um outro mundo para a Terra para ajudar Carlos, que era a alma afim. Né? E o que ela sofreu? Muitos problemas. Ela foi alertada, cuidado. Não, mas eu preciso de ir, porque ela é a alma da minha alma. Só a presença dela no ambiente beneficiou Carlos e a quantos? Então aí a gente está falando de colaboração, de intercâmbio, porque o projeto da Alcione e dos espíritos orientadores do próprio Carlos era que a ovelha voltasse para o aprisco. O pastor não sai no sábado para buscar? Então a ideia não é ideia de perda,
Não é uma ideia do definitivo, do inferno eterno. Porque a partir do momento em que o indivíduo ele resolve a sair dessa sintonia que está atrapalhando e reconectar com a sintonia do progresso, ele volta para as instâncias de onde ele veio. Que tudo depende do esforço. E no Livro dos Espíritos a gente vê que basta pouco esforço. Pouco esforço. Pois bem, então fica aí essa reflexão. Só para continuar aqui, para a gente caminhar para o fim. Então nós falamos volta um pouquinho para mim, essa aí. O número 2 definindo o plano. Pode ir para frente. Experimental num aspecto tríplice. O duplo ficou claro? O número 2, dia e noite, macho e fêmea, polaridades, o outro lado da moeda, Deus César, Deus Mamon, né? Pai e mãe, né? Magnetismo e eletricidade, na verdade, as facetas que nós precisamos de operar. Descida, subida. Descida, subida. Você sobe aprendendo e desce apreendendo. Você busca a informação no alto e desce realizando. Continua o texto dizendo, em que o número 1 é a irradiação, a informação. O 2, a vivência para a formação. E entre o 3, meu Deus, vou dar conta? O 3, vamos ter que falar do 3. O 3 é a consolidação da transformação. Pai, Filho e Espírito Verdade. E eu falei do Espírito Verdade. Só que a gente falou durante muito tempo. Pai, Filho e Espírito Santo. Que vem lá do Egito, né? Ísis, Horus, né? E Osíris. Ísis, Horus e Osíris. Olha que legal. É a Trindade. Ficou complicado? Fala para ela do número 3. Dos druidas, do tempo de... Dos druidas. O 3 é a confirmação, né? Por exemplo, nós temos um movimento também nós podemos falar do símbolo do 1, 2, 3, o próprio movimento de estadia no mundo espiritual em aprendizado. Nós estamos ali recebendo informações, conhecimentos, mergulhamos para a carne, que é o plano onde vamos formar. E o número 3, a desencarnação nos projeta de volta para o mundo espiritual. Então nós voltamos enriquecidos. Nós fizemos a consolidação, que é a soma do 1 mais do 2, que é o 3. O 3 é a soma do 1 mais do 2. 1 mais 2, 3. O que nós estamos falando aqui? Nós aprendemos no mundo espiritual, por exemplo, o conceito de amar o próximo como a si mesmo. Viemos para a reencarnação, mergulho na matéria, para que formarmos esse ideal, ser formado no plano do sentimento. Que na prática o que é? O combate ao egoísmo. Quando nós aprendemos na descida, então nós desencarnamos, subimos para o mundo espiritual, em tese, certo? Depois nós voltamos numa nova existência, descendo para o plano da reencarnação, para a apreensão. Porque no mundo espiritual, aprendendo, o conceito é maravilhoso. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Maravilhoso, extraordinário. Aí nós voltamos para a matéria densa para consolidar. Aí para consolidar eu vou brigar com as ovelhas perdidas da nossa intimidade. São as paixões, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cobiça. São as ovelhinhas que querem ainda uma alimentação complexa. E elas vão se alimentar naqueles pastos cujas portas se encontram abertas, que são as instituições que alimentam o orgulho e o egoísmo na Terra, da questão 914 que citamos do Livro dos Espíritos. Então,
Quando nós conseguimos a vitória sobre as inclinações más, consolidamos então a transformação, que é o resultado, que é o número 3. O 3 é o resultado do esforço, do 1 mais do 2. Não sei se deu uma ideia aí, meu amigo Carlos Alberto, mas isso que eu consegui aprender com o Honório. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Como você disse que a gente sobe e lá é tudo... Informativo. Porque lá também a gente trabalha e tem como é que fala? Medos né? Por isso que a consolidação é na cara. É o seguinte, na verdade são ideias. Nós precisamos de ideias só para ajustar o pensamento. Agora eu vou trabalhar num outro sentido, com o número 3. Nós aprendemos com Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que toda ação, no seu campo da elaboração mental e da operação, pensou, agiu, toda ação vai trazer uma repercussão. Por que não reação? Ação, reação? Para a gente não misturar com a lei da física. Porque não é assim que funciona. Porque na física é resultado matemático. Então, se eu fosse trabalhar na física, se eu cortar alguém, eu vou ter que ser cortado amanhã. Não é assim que funciona. Tudo no mundo espiritual tem a ver com a moral. Então vou continuar, porque senão eu vou desviar. Então, ação, reação, não, qual foi outra? Repercussão. E existe um terceiro movimento, que se chama reparação. Quando a ação propõe a desarmonia. Eu não quero falar ação negativa, porque a negativa depende do seu ponto de vista. Para mim pode ser positivo, para você pode ser negativo. Combinado? Combinando bem? Então vamos lá. Então a ação, pensou, agiu. Vai haver uma repercussão. E essa repercussão ela vai te colocar num terceiro estágio à frente, que é o de lidar ou de operacionalizar com a reparação. Você está sempre reparando alguma coisa. Então, o espírito verdade, a ideia dele é reparar. O que já está sendo consolidado. Se consolidou porque você repetiu. Então, quando a gente fala, o espírito vai para o mundo espiritual para ele ter informação para depois descer. Nós não estamos falando que lá no mundo espiritual ele não vai trabalhar e que aqui na Terra ele não vai ter informação. Não pode colocar na gaveta. Então a gente pode elencar aqui algumas reflexões, além destas. Pensem num disco. Para quem conviveu com disco de vinil para escutar música, vai se lembrar. Então você coloca o disco, que ele tem trilhas. Então você coloca na música 1, na primeira trilha da música 1, o disco vai girando, então ele tem as trilhas vão formando um caracol, que é, na verdade, a onda espiraloide, ou espiraloídica, né? Então, a ideia ali ele vai percorrendo, e à medida que ele vai percorrendo, você vai escutando a música, até ele chegar no final do disco. Cada trilha, você não percebe a mudança de uma trilha para outra, porque tem uma velocidade. Mas, tecnicamente, uma trilha está associada à outra, porque ela está colada na outra. Ok? Então, o que acontece? O que você fez ontem, você está perto. Quando a vida no hoje, a agulha está percorrendo esse disco, as suas ações de hoje estão muito próximas das de ontem. A trilha de hoje é similar à trilha de ontem. Ela vai mudando imperceptivelmente. Então, pense que esse disco tem 3 trilhas. Uma foi a ação. A segunda foi a repercussão de uma nota que vai trazer uma outra nota.
E a terceira nota, ela está, de uma certa forma, harmonizando as duas primeiras. Então, a reparação aqui seria nesse sentido. Nós temos que analisar tudo que passou, ajustar e abrir para uma terceira laçada, para uma terceira experiência. Vou mais adiante. Você age, você vai viver a repercussão, e no contexto do aprendizado, você precisa de repetir. Então, a repetição, ela, na verdade, é a consolidação dos dois primeiros estágios e já está te convidando para uma nova experiência. Então, o número 3, ele é a soma, mas também ele é o início de uma outra etapa. O número 1, ele é ampliado no número 3. Então, o número 1, ele se agiganta no número 3. Mas, olhando para frente, ele se apequena, porque ele vai começar de novo. Quando Sócrates afirmava, sei que nada sei, ele está olhando para frente. Ele não está olhando para trás. Porque para trás, você sabe, você aprendeu, você tem conhecimento. Então, você não joga fora a experiência. O Chico Xavier tem uma frase citada aqui quinta-feira que ele diz assim, eu sou um médium falível, e a reafirma, eu sou falível, porque as pessoas queriam fazer dele santo. Aí ele, eu sou falível, eu estou dando um testemunho aqui verdadeiro. Aí ele completa dizendo, a minha vida é muito boa, mas graças aos espíritos, aos benfeitores da vida maior. O que ele está dizendo? Que ele está olhando para o futuro, convidado pelos espíritos superiores. Não é porque os espíritos superiores fazem a vida dele ser boa. O convívio com os benfeitores espirituais nos convida para caminhar com esperança, com incentivo, certo? E esquecendo das mazelas. Aí ele fala assim, mas quando eu estou mal por mim mesmo. Puxa vida. Ele está dizendo assim, estar mal, a culpa é minha. Por que a culpa é dele? Por que ela é nossa? Quando você está mal, a responsabilidade é sua. Porque nesta figura, você não está conectando com a vida maior. Você não está valorizando a esperança que os espíritos fomentam, a perspectiva que eles estão trazendo, a importância da experiência que está batendo na tua porta. Você está reclamando. Isso é vaidade. Isso é orgulho. Você está olhando para trás e superestimando o seu ego. Então você vai ficar mal por culpa, não é por culpa, por responsabilidade sua. Da mesma forma que será responsabilidade sua conectar com os benfeitores da vida maior. Então, quando nós estamos no limiar da vitória, é natural que a gente olhe para as trilhas que ficaram. Para o número 1, para o número 2. Mas a gente está sendo convidado a olhar para frente. Não é? Eu sou o filho do homem, afirmou Jesus. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o futuro de vocês. Mas para vocês construírem, é necessário valorizar o presente, as oportunidades. E eu estou convosco. Porque ele é amigo, porque ele é inspirador. Essa casa espírita, ela é para nós a representação de Jesus na nossa vida. Nossa vida. No lançamento do livro, que hoje é a data oficial, faremos o evento lá na Livraria Leitura, eu tenho recebido muitas manifestações, muitas. E a gente fica... Hoje eu fui questionado. Hoje é um dia muito importante. O que você está sentindo? Eu falei assim, uma alegria porque eu vou possivelmente rever algumas pessoas. Alguns amigos. Mas posso ser honesto?
Eu estou pensando na segunda-feira. Porque o livro já está pronto. E eu tenho outro livro para terminar. Eu não me encanto mais com o glamour. Porque é vaidade. E quanto mais a gente faz, mais a responsabilidade aumenta. Eu tenho que olhar para frente. Senão eu estaciono. Isso é importante para todos pensarem. Porque você está sendo chamado para consolidar alguma coisa. E ao mesmo tempo, o Pai da vida, Deus, em Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor, e no nosso caso espíritas, tendo Allan Kardec, o nosso mentor, nós temos que agradecer. Porque podemos dizer que somos privilegiados. Porque poucas pessoas no mundo, percentualmente falando, estão recebendo o que a gente está tendo. Isso é um desafio. Você ficou feliz quando teve notícia que seu filho ia nascer? Sua filha? Quem já teve filhos nessa existência vai entender o que eu estou falando. Não é maravilhoso? A mãe nem se preocupa com as dores do parto. Uma figura que Jesus utiliza. À medida que vai se aproximando o momento do parto, as dores se avolumam. Porque está chegando a hora de pôr para fora. É o parto mental. E essa ideia de parto da ideia é socrático. Mas depois que passa a dor, que a ideia se torna filho, fruto, você não se lembra mais da dor. Você não lembra mais de testemunho, do que ficou. Você vai celebrar o nascimento do filho, do fruto. E aí você vai entrar num outro processo. Você vai passar a torcer para que esse filho seja vitorioso. Então você vai ter uma outra tarefa. E esse trabalho se renova toda hora, todo dia. A evolução não para. E é muito, muito legal quando a gente vê o filho conquistando, atingindo os seus objetivos. Aí costuma o indivíduo falar assim, e agora? Acabou? Só começou, meu querido. Porque daqui a pouco você é avô, vó. Não é? Isso é problema seu, não é meu não. Daqui a pouco a vida te chama para outra tarefa. Porque somos eternos. Eu não sei o que é bom. E vou demorar milênios. Ah, para ser avô, né? É por isso que eu falei, é milênios. Mas avô eu acho que pode demorar um pouquinho. Tomara que demore muito. Porque não está na hora. Porque tudo tem a hora certa. Embora a hora dos homens é diferente da hora de Deus. Deixa eu até recompor o meu destino aqui, porque eu não sei o que me espera. Então que Deus nos abençoe. Eu termino o estudo de hoje. Nunca me sentei assim tão à vontade como agora. Porque eu estou feliz. Porque eu acho que a gente cumpriu uma tarefa valorosa nessa manhã. E aí nós agradecemos a toda a equipe técnica, agradecemos a vocês pela presença. Agradeço a manifestação de carinho que temos recebido aí de tanta gente. E vamos rogar a Deus para que tenhamos força de continuar nessa jornada bendita de semear o bem, a paz, a fraternidade. Porque o mundo está melhorando. Jesus está no leme. Se eu não penso assim, o convite é para repensar. Porque vai ser muito mais gostoso. É celebração. Sabendo que nós vamos ter que enfrentar o ajuste da festa. Mas temos que celebrar a vida. Jesus é que fala para nós desse casamento. Porque ele é noivo. Nós só somos convidados para a festa. Mas se fomos convidados é porque o convite chegou no endereço certo. Eu recebi uma mensagem de um companheiro do Rio de Janeiro que disse assim, que Deus
não dá tarefa para escolhidos, mas Ele escolhe pessoas para realizar as tarefas. E assim há uma festa para quem consegue fazer. Que Deus te abençoe. Nós agradecemos a todos e convido vocês a estar conosco hoje lá na leitura às 17 horas, para que a gente comemore Chico Xavier e família, porque é o foco principal. Eu gostaria de pedir a Cláudia que faça a prece final por nós, endereçando um abraço a todos os nossos companheiros do chat, e gostaria de agradecer a nossa amiga Vânia pela sua contribuição valiosa, estando conosco hoje no chat visível, audível, sentido e perfumado, né? Porque hoje ela não está lá no chat virtual, a Vânia está conosco aqui, substituindo de uma forma muito valorosa a presença de Denise, que não pôde nos alegrar hoje com a sua visita. Ô Júlio, semana que vem a gente continua ainda nesse versículo, pode ser? Para terminar. Ou para começar. É isso aí. Uma palavrinha aqui, gente, me desculpe pessoal do chat, mas eu boiei aqui no celular e infelizmente não participei com vocês, viu? Me desculpem aí quem fez perguntas e eu não respondi, mas é porque é nós cego mesmo, viu? Me desculpa, viu, gente? Um abraço para todos aqui da FEAC, graças a Deus, né? Beleza. Bom, então vamos lá, gente. Prece final, porque o almoço aguarda, as compras também, a família expectante, e de tarde tem mais tarefa. Cláudia, faça a prece por nós, por favor. Faz.